Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o aspecto geral do sistema DATO, né, utilizando o PRAT, então as camadas, o que a gente precisa ter para começar, antes de fazer a anotação, né, é o que eu chamo de pré-anotação, né, organizar as camadas, segmentar os arquivos de som em palavras, em sílabas, né, para depois começar a anotação, né. Então, é só uma revisada no prático, para quem não tem, assim, muita familiaridade, né, não usa o programa ou nunca usou. Quando a gente abre, né, o arquivo de som, a gente seleciona o arquivo de som aqui da janela e, pode criar as camadas, né, os tiers já aqui nessa janela de objetos do Prat, né. Então a gente vai criar aqui um text grid, ele pede o nome de todas as camadas, né, os tiers. Então, as camadas do sistema Dato são: a primeira é a camada que a gente chama de Dato, é onde vai ter a anotação. A segunda, a camada de segmentos, que podem ser segmentos de vogal a vogal, sílabas, somente as vogais tônicas. Isso tem, né, vai depender do interesse que você tem na anotação, o que você quer analisar, né, o que vai ser mais útil para a sua análise. Então, eu marco segmentos apenas. A terceira camada é a da ortografia, né, eu marco orto, para a gente ter uma segmentação em palavras, ortograficamente, né, que pode ser utilizada depois para a gente poder aproveitar essa transcrição ortográfica, né, extrair, né, de uma camada do prato e não ter necessidade de transcrever novamente, né. Então, por isso que eu sugiro que seja uma transcrição ortográfica, né. Por quê? Nessa segmentação, a gente pode fazer uma transcrição fonética já quando fizer a a transcrição dos segmentos, né. A gente pode fazer em sílabas e ali usar uma transcrição fonética, né. E aí a gente fica com um sistema que tem transcrição fonética e ortográfica. Então são essas camadas, basicamente, as mais importantes, né. E aí qual delas é de ponto, né, e aí seria a camada dato, né. Então, criamos, né, seleciona as 2, e aí a gente tem aqui o enunciado, né, a camada dato, a de segmentos e a de ortografia, né. Pra facilitar, né, eu já tenho aqui, deixa eu fechar essa janela, uma camada pronta, né, que é essa daqui. Então, para o meu arquivo, né, eu já tenho a primeira camada, né, com a transcrição dato, né, então aqui os rótulos, né, vou tocar para vocês. As teorias são basicamente uma forma de ver o mundo. Né, então, as teorias são basicamente uma forma de ver o mundo. Aqui na camada de transcrição ortográfica, né, e segmentação de palavras. Então eu tenho aqui todas as palavras, né. Teorias são basicamente Né. Você ter já a segmentação em palavras ajuda muito, né, na hora de fazer a notação, porque você consegue, né, você se direciona pelas palavras, né, pelos limites delas, e a transcrição, a segmentação, perdão, em unidades menores, como sílabas ou unidades de vogal a vogal, ou apenas sílabas tônicas, te orienta no posicionamento do rótulo, né. Aqui, nessa minha camada, eu tenho, além da camada, né, da transcrição, da notação intencional, a minha segunda de segmentos, eu tenho os segmentos de vogal a vogal, que são as unidades VV. Eu posso aqui, olha, trocar o nome, né, dessas camadas. Ó, peço para renomear e eu posso mudar aqui para segmentos e marcar, são segmentos VV, de vogal a vogal, né. Então eu tenho aqui o início de uma vogal até o início de outra vogal, né. Aqui o início de outra vogal, o início de outra vogal. Isso também me orienta, né, a encontrar a sílaba tônica, a vogal tônica, que é a mais importante para a notação, que a gente vai sempre alinhar os rótulos à vogal tônica, a vogal da sílaba tônica, né. Então aqui, olha, eu já me oriento, o início da vogal está aqui,
né? Em são, o início está aqui, ão, né? E forma, eu tenho o aqui, né? Então, segmentar né, em unidades de vogal a vogal facilita, né, também para encontrar o início dessa vogal, para anotação, e também porque aqui vocês podem ver uma quarta camada que eu já tinha, que é a marcação dos grupos acentuais, né, que são as fronteiras, né, entre os limites entre um acento frasal e outro, né. Eu utilizo para marcação dos grupos acentuais um script que faz isso automaticamente, né. E esse script precisa dessa informação aqui, ó, dessa segmentação de vogal a vogal, porque ele vai marcar sempre alinhado, né, vai fazer essa marcação nessa transição de uma vogal a outra, né. Então, para o meu objetivo, né, quando eu fiz a transcrição desse áudio, era ter as unidades VV para poder me guiar na segmentação e também para poder fazer automaticamente a detecção dos acentos frasais, né? Como o sistema DATO não tem uma camada para marcação de fronteiras, né? A gente tem o rótulo que marca a fronteira, as fronteiras intermediárias, né, que são, né, coincidem com os acentos frasais, podem ser marcadas automaticamente, ok? Por isso eu uso as unidades VV. Mas, como eu disse, isso vai de acordo com o objetivo da pesquisa, o que você quiser, né, estiver querendo observar e analisar. Então, aqui você pode fazer uma segmentação silábica também. Pode fazer a unidade VV e a silábica também, é só criar, né, você pode vir aqui, criar mais uma camada de intervalo, né, vamos imaginar aqui, poderia ser na posição 3, né, na terceira posição, que nome a gente poderia dar? Poderia ser segmentos, sílaba. E pronto, você, né, poderia fazer uma segmentação silábica aqui, né? E vocês veem que eu tenho uma transcrição fonética aqui, que usa, né, o ortofon, né, não é a transcrição IPA, porque também é muito mais fácil de você lidar computacionalmente com essa transcrição, né, já que a IPA, os programas de computador muito dificilmente vão conseguir ler para te dar aqui, né, no meu caso, uma camada de grupos acentuais, ok? Então, e também para, né, você ter uma coisa mais dinâmica, um caráter mais dinâmico do sistema, você aproveita, né, essa camada de segmentação para fazer uma transcrição fonética, pode ser o IPA, né, isso vai de acordo também com o interesse né, de quem estiver transcrevendo, e uma camada de ortografia, certo? Então, você já fica com a transcrição do enunciado aqui, ok? Bom, eu vou apagar essa camada que eu fiz a mais, só foi para dar um exemplo, né? Podem ter quantas camadas vocês quiserem, né? Eu acho que essencial é uma camada de notação intencional, a camada do sistema DATO, uma de uma segmentação, né? Para mostrar também exatamente, né, aonde, né, a notação está caindo, aonde a gente tem, né, um contorno notacional, onde está a proeminência está alinhada, né, com que vogal, e a transcrição ortográfica, né. E depois, acho que tendo essas 3 camadas, a notação é livre, você pode criar as camadas, né, que você quiser com as informações que forem pertinentes, para a sua pesquisa, certo? Então, vou tocar mais uma vez aqui o áudio, né? As teorias são basicamente uma forma de ver o mundo. Só para mostrar os grupos acentuais, né? Que é marcado automaticamente com um script que chama SG Detector. Então, o primeiro grupo acentual seria esse, né? As teorias são Né? As teorias são o segundo grupo basicamente uma forma e de ver o mundo. né, de ver o mundo. Né? Então, aqui eu tenho a marcação de fronteiras intermediárias também, certo? De uma forma automática, certo? Nos próximos vídeos, então, a gente vai passar para a descrição de cada um desses rótulos do sistema, de cada um dos contornos entoacionais, e aí eu retorno também, né, nas explicações sobre as camadas, as formas mais
úteis de se fazer, de deixar a transcrição mais dinâmica, né? A gente poder usar o que está nessa transcrição, extrair dados daqui, poder fazer uma transcrição textual, às vezes você pode precisar para colocar no seu trabalho a transcrição, né, do áudio, pode ser extraída, né, dessa camada aqui do dato, né, camada de ortografia, e assim por diante, outras facilidades que o sistema pode dar, né, oferecer, se a gente seguir uma forma de fazer essa anotação, certo?